Muito bem, povo de Deus, vamos ler o texto que está lá, no nome de Jesus. Irmãos, que um dia chegue, esse dia chegará, em que cada culto a gente receba alguém e esteja enviando alguém. Você pode dizer amém? Nós existimos como igreja, irmãos, para duas coisas: para levar o evangelho do Senhor. Não é só duas coisas, mas nossa missão principal: cuidar do necessitado, do pobre necessitado, e sim viver o que Jesus ensinou a nós. Vamos ver o que Deus tem a nos falar nessa palavra de hoje. Leia comigo em uníssono. Vamos lá? Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E o povo de Deus diz: amém. Irmãos, esses dias na viagem eu ouvi uma palavra, ouvi uma pregação do pastor Tiago Brunet, e foi muito forte ao meu coração, e é dela que eu resolvi trazer essa palavra hoje. Diga comigo, eu sou um plantador de sementes. Diga aí, sou um plantador de sementes. Esse é o meu propósito hoje aqui. E nós cremos com convicção, irmãos, que o evangelho, o ensino de Jesus é o que transforma uma pessoa. Mas o ser humano vai ser transformado, irmãos, na medida em que o que Deus deseja de nós entre em um sistema. Seja ele a nossa educação, seja ele um treinamento, mas que nós possamos ser treinados. No nome de Jesus. Meu filho, pode desligar o som. Ok? E eu quero que você olhe essa palavra que Deus disse aqui. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjugam a terra. Algumas vezes Deus pede algo de nós, mas aqui é um mandamento, é uma ordem. Ele não está pedindo uma condição, mas Ele está determinando que a gente faça. E o texto, versículo 28, diz que homens e mulheres, quando Deus os abençoou e deu a ordem de multiplicar, são os homens e as mulheres. E é claro que essa ordem de multiplicar aqui, ela é em primeiro lugar de multiplicar ser humano. Glória a Deus. E já que eu vou dar ênfase em outra coisa, mas deixa dar abrir um parênteses aqui. Se você é casado e decidiu não ter filhos, você está em pecado. Pode se converter, viu? Pode se converter. Alguém diz: pastor, quantos filhos? Eu digo: meu filho, um você tem que ter para sair do pecado. É verdade, para sair do pecado. O segundo, você entra em obediência. O terceiro, entra em fartura. E alguém diz: o senhor só teve 2. Eu digo: meu filho, minha fé era pouca, não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Mas eu nem estou em pecado, estou de boa com 2. Mas eu recebi outros que passaram pela minha casa, viu? Alguns que estão, hoje eu tenho 2, já tive mais 2, já casaram. Estou com 2 lá em casa estudando e vão casar também. Então, mas volte para cá. Quando Deus fala de multiplicação, Ele está falando daquilo que é nosso chamado como pessoa. Então, Ele criou para multiplicar. Tem uma palavra profética, das palavras mais repetidas pela pastora Fátima, é: tudo de Deus é grande. Tudo que Deus entrega para uma pessoa é para multiplicar. Várias vezes que a pastora está orando, ela entrega isso. Vamos repetir isso? Diga comigo: tudo de Deus
é grande. Tudo que Ele dá para alguém é para multiplicar. Todas as vezes que Deus repete uma palavra para nós, é porque Ele deseja que a gente cresça. Então, já que eu estou falando de crescimento, deixa eu separar aqui duas palavras parecidas, que é ambição e ganância. Ambição é a mesma palavra que a gente diz para quem tem sonho, para quem tem propósito, para quem tem garra. Ambição é quando uma pessoa quer ter mais do que ela tem hoje. Ambição é algo natural. Ganância é quando eu quero ter uma coisa a qualquer custo. Ganancioso é quando alguém nunca é contente com o que tem. E ele sofre quando alguém tem mais do que ele, sofre por não conseguir algo. Ganância é pecado. Ambição, sonhar, desejar, crescer é algo de Deus. Amém? Aliás, irmãos, hoje eu disse para uma pessoa, numa conversa, lembrei algo que eu já repeti aqui várias vezes. E vou repetir para você. Uma pessoa gananciosa, ela vai querer muitas vezes o que Deus nunca quis dar para ela. Ou ela vai querer aquilo que é errado, desonesto, aquilo que não é correto. Ela vai quebrar princípios, mas ela quer ter. Na Bíblia, todas as pessoas ou seres que lutaram para ter algo que Deus não queria dar para elas, algo que não era de Deus, elas perderam até o que já tinha de Deus. Foi assim com Lúcifer, que estava sentado à destra de Deus com toda a autoridade e quis ser maior do que Deus, perdeu o lugar dele. Foi assim com Adão, que Deus tinha dado, ele tinha comunhão com Deus, Deus tinha dado para ele vários atributos dele mesmo, tinha dado o jardim para ele cuidar, e um dia ele quis ter algo que Deus disse que ele não podia ter, que foi se apropriar da árvore da vida e do conhecimento. E a Bíblia diz que ali Deus o expulsou do jardim, perdeu o que ele já tinha. Se você caminhar com Saul, se você caminhar com Acabe, se você caminhar com Sansão, que tinha tudo de Deus, ele só não podia escolher uma mulher, porque aquela não era uma mulher de Deus para ele. E ele teimou e perdeu até a vida. Diga comigo, misericórdia. Você e eu vamos querer aquilo que é de Deus. E não tem outras coisas, irmão. Se você olhar para os últimos anos da história do Brasil, do mesmo jeito. Nós tivemos muita gente que podia ter marcado a história da nação para sempre. Marcou, mas decidiu ter coisas com métodos que não são apropriados. Então, seja ambicioso no sentido de querer mais, mas seja grato com o que tem. E é bom lembrar isso, irmãos. Toda pessoa que sonha e que deseja, que quer crescer, seja grato pelo que tem hoje. Lembre que quando Israel caminhava para uma terra prometida, o que impediu que quase toda aquela nação não entrasse na promessa, não entrasse na bênção, é porque murmuraram, reclamaram da condição que vivia. Seja grato com o que tem e sonhe com aquilo que ainda não chegou. Aleluia? Você não precisa ser medíocre, você não precisa ser pequeno, mas seja grato pelo que tem, sonhando, desejando com aquilo que tem, que você vai ter, e se alegre com quem tem. Você ainda não tem, mas se alegre com o que tem. Então, a vontade de crescer e multiplicar, irmãos, é de Deus. O problema aqui é quando você quebra princípios. E é impossível você crescer, irmãos, e sem que você leve pessoas com você. Cresça porque Deus deseja que você cresça. Então, diga comigo, eu sou um plantador de sementes. E eu tenho algumas imagens de plantação na minha vida. Os métodos mudam. Quando eu era menino, faz tempo já, há quase meio século, lá no Piauí, meu pai ia com a enxada cavando um buraco e a gente ia jogando as sementes e tapando com o pé. As sementes que ele dizia, 3 ou 4, plantando milho ou feijão. Quando eu vim para o Maranhão, tem uma maquinazinha que planta
Como é o nome daquilo? Pronto, pé de grilo. Achei aquilo fantástico. O mesmo que cava é o mesmo que planta. Mas ali, por rumo de Balsa, tem umas máquinas plantadoras, meu amigo. É uma revolução. Nós não plantamos mais arroz para vender, porque agora tudo é fácil. A maioria dessa galera nunca nem viu um arroz com casca. Porque antigamente havia uma escolhazinha que chamava de escolha. Hoje não escapa nada, a máquina tira tudo. Mudou o jeito de plantar, irmãos, mas toda semente tem que ir para a terra para poder nascer. Diga comigo, Deus me escolheu para ser um plantador. E olha, irmãos, ou queira ou não, você é esse plantador. E eu quero destacar 3 princípios aqui que vão lhe ajudar nesse entendimento. É uma ordem dada por Ele. Primeiro, toda semente que Deus vier lhe pedir, ela já está em você. Toda semente que Deus pedir para você plantar, Ele já lhe deu. Eu tenho um plantador, vou confessar um pecado aqui diante da mídia. É proibido trazer de outros países frutas. E eu não sou tão desrespeitador de lei assim. Mas eu achei uma goiaba maçã enorme, que uma irmã me deu lá na Colômbia. Eu cheguei de lá hoje, visitando os nossos missionários. E eu disse, eu vou levar sementes. Se quando chegar lá eu achar alguém da agricultura, eu vou mostrar para eles. Se eles deixarem. E quando eu cheguei em São Paulo, de madrugada, não tinha ninguém da agricultura. E eu estou secando elas ali para dar para o pastor Washington. Ele é o melhor plantador que eu conheço. Quando uma pessoa vive na roça, quando ela come uma melancia, quando a gente comia melancia, ele guardava a semente para plantar. Quando era uma abóbora enxuta, aí pegava a semente, porque aquela semente ia dar uma abóbora boa. Abóbora ou qualquer outra coisa. O pastor Osh traz semente em qualquer lugar para... Ele agora está criando uns piqui do índio. Só fala neles. Daqui a pouco nós vamos comer piqui. Quando Deus pede que você plante, Ele vai pedir porque a semente já está em você. Então Deus nunca vai lhe pedir algo para você plantar, que Ele já não tenha dado para você. E como é que Deus fala isso? E eu quero que você creia nisso, você vai crer. Nenhum de vós que estão aqui, nenhum de vós, nem quem está cochilando no ombro do namorado, nenhum de vós que estão aqui hoje, estão aqui sem semente. Diga comigo, eu sou cheio de semente. Diga aí. Nenhum de vós estão aqui e que não tem semente. Talvez você não saiba qual é a tua semente direito, ou quantas sementes você tem. Mas o Criador, o nosso Senhor, colocou semente em vocês. Amém? Diga comigo, eu sou cheio de sementes. Então, irmãos, você só vai usar o que tem. E não se compare com ninguém, nem entre no achismo. Se Deus lhe pediu, a semente já está aí dentro. Talvez pessoas vão nos ajudar a descobrir quais são as nossas sementes. Eu conto muito como Deus usou minha mãe na fé, a senhora que me ganhou para Jesus, para poder me mostrar as sementes que eu tinha dentro de mim. Eu fui muito abençoado por algumas mulheres. A mulher que me ganhou para Jesus, é a mulher que me discipulou, e outra missionária, que foi ela que me enviou para a Imperatriz. Vamos lá, quando eu aceitei Jesus, e 2 anos depois ou 3, eu não lembro, eu estava numa noite, eu acho que era noite, ela me chamou e leu uma biografia de um missionário na África, de Livingstone, que foi para o continente africano. David Livingstone, obrigado. E ela foi e disse assim, terminou de ler o texto, ela não me disse nada, e disse, agora me diga todo o texto. Me diga o que você ouviu dessa história. Repita ela para mim. E eu contei a história toda. Elas, muito bem. Pois amanhã de noite, hoje à noite, eu não lembro, você vai contar essa história lá na igreja, que nós estamos na semana de missões.
Eu disse para ela, Deus me livre. Ela vai. E eu lembro, irmãos, que eu fui. E eu lembro que minhas pernas tremiam de medo. E nossa congregação era grande. Se tinha 40 pessoas, ia muito. Mas aquela mulher estava dizendo, tem uma semente dentro de você. Eu vou começar a plantar ela. Então, descubra que sementes tem dentro de você. Aqui na igreja, nós repetimos para a liderança. Se Deus lhe dá a ideia de um ministério, e eu não quero travar você não, viu? Se Deus lhe deu uma ideia de um ministério, é porque no mínimo Ele quer você dentro desse ministério. Não venha parir menino e entregue para a gente criar, não. Você pariu e você vai criar o menino. Ideias que estão dentro de você que não nasceram ainda. Que o Espírito Santo está dizendo para você. E se você for capaz de saber o que precisa, é porque dentro de você, essa semente está aí e você é capaz disso. Não se compare, não entre no achismo. Entre. Uma senhora, há muitos anos atrás, que não sabia ler em São Luís, decidiu, por uma direção de Deus, eu conheci a irmã dela, que ela iria evangelizar nos prédios e nas casas, que ela ia evangelizar. E ela tinha uma Bíblia e um caderno e uma caneta. E cada pessoa que ela levava a Jesus, a ter uma experiência com Jesus, ela mandava a pessoa anotar o nome, o endereço, não tinha telefone naquela época, fixo, como a gente tem hoje, e levava para a igreja para que a igreja visitasse. Se aquela mulher olhasse para uma limitação dela, é possível que ela no achismo achasse que não seria ela. Então, em primeiro lugar, creia que o que Deus for pedir de você já está aí dentro. Talvez você não toque, mas a capacidade de tocar está aí dentro. Talvez você não seja ainda o empresário, mas a capacidade de administrar está aí. Talvez você não seja o pastor, não seja o médico, não sei. Mas Ele já colocou essa capacidade dentro de você. Eu lembro como um profeta orando pela filha mais velha do pastor Kleber, novinha ainda, e disse, vai ser juíza. Deus estava dizendo, eu já coloquei a semente dentro dela. Ela passou na faculdade, terminou direito, antes de terminar, já é advogada, continua no ministério hoje em Dom Eliseu. E eu sei que o próximo passo será juíza. Porque ela crê nisso e ela está se preparando para isso. Então, em nome de Jesus, se Deus começar a falar por você por sonho, se Deus falar por você, começar a trazer ideias para você, a semente já está aí dentro. Pode lançar na terra. Segundo lugar, que eu quero que você compreenda hoje, só pode ser frutífero quem está cheio de semente. E eu já disse para você que você está. As sementes, irmãos, são as mais variadas possíveis. Tudo que Deus nos dá é semente. A nossa oração é semente. A nossa obediência é uma semente. O nosso dinheiro é uma semente. O nosso caráter é uma semente. A nossa generosidade, a nossa oferta. O que você é uma semente. A sua gentileza é uma semente. Precise e preste atenção do que aquilo que você tem é isso que é a semente que Deus vai usar. Eu sei que algumas vezes nós vamos nos preocupar com a terra, mas irmãos, na parábola do semeador, a semente era perfeita, a terra aqui não era muito boa. Se você tem sementes, não retenha o que você tem hoje. Alguém hoje precisa dessa semente. Se Deus deu uma ordem para que a gente cresça e multiplique, desculpe, Deus vai abrir uma janela, uma porta, para que essa semente comece. Vá fazendo o bem o ano inteiro. Irmãos, a Bíblia diz que é pecado, é não fazer o bem, quando eu posso fazê-lo. E às vezes a gente acha que alguém vai fazer, que o governo vai fazer, que outra pessoa vai fazer. Irmãos, quem vai fazer? Diga comigo, eu. Essa semana eu convivi com uma igreja que eu não conhecia, de irmãos venezuelanos,
Nós temos duas igrejas na Colômbia. Uma em Cali e outra em uma cidade chamada Pradeira. E nessa cidade Pradeira tem muitos irmãos venezuelanos que eram cristãos. Irmãos, e no país, segundo eles, no país deles, eles nunca compreendiam que igreja era lugar de amar Deus e amar pessoas. Que coisa linda foi ver aquele povo chorando por compreender algo. Porque segundo eles, aquilo não era, eles foram conduzidos e pastoreados por um homem de Deus, mas não tinha concepção de que a igreja precisava demonstrar o amor de Deus. Então, irmãos, Deus vai abrir uma janela para que essa semente sua possa ser lançada. A sua influência, a sua facilidade. E quando eu falo sobre semente, eu lembro com muita clareza. É só lembrar, irmãos, do que não é semeadura. Lembre do que é ser mal atendido em algum lugar. Mal recepcionado. Não é só para um funcionário público, mas para qualquer pessoa. O pastor Rubens disse que nós temos que ser facilitador. E às vezes nós somos complicador. Por várias razões. Porque a gente não quer aparecer, porque hoje você tem que lhe servir bem. E essa semana, conversando com um missionário, ele disse Jocelino, ele disse, pastor, aqui na Colômbia eu aprendi a ser educado. E eu fui dizer para ele também que eu aprendi também em outros lugares como ser educado. Então, na Colômbia, irmãos, eles são um país pobre, mas são limpos. Não joga lixo no chão, como a metade de vocês jogam. Você que está na internet também deve jogar lixo no chão. Olha, é impressionante, irmãos, não é? Eles são pobres e não... As ruas, se você vai no final do dia no mercadinho ou no calçadão, você fica assustado. Porque as pessoas acham que ninguém vai limpar. Enfim, vamos lá. E ele começou a dizer como as pessoas são educadas, que todo mundo cumprimenta antes de pedir um favor, de pedir informação. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo cumprimenta. Eu lembrei para ele que um dia eu estou numa loja dentro de Portugal, e numa loja como se fosse a C&A aqui. À noite, uma mulher está lá com aquelas coisas, botando roupa ali, e eu resolvi pedir uma informação para ela. Perguntei alguma coisa para ela. Ela olhou para mim e disse, boa noite primeiro, senhor. Boa noite primeiro, senhor. Eu digo, desculpe, boa noite. Uma simples informação. E aqui eu tenho pastores que dizem, me dá isso aí. E eu digo, ei, fulana, diga por favor, mulher. Irmãos, a semente talvez seja um sorriso, seja uma gentileza. Todo semeador está preocupado em que essa semente multiplique, em que ela abençoe alguém. Toda pessoa que fica com a semente, que come a semente, nunca vai multiplicar. Quem sabe aqui o que é indês? Eu sou o povo mais velho. Indês é um ovo que as mulheres colocam no ninho da galinha para induzir ela a pôr. Então uma coisa, irmãos, é quando acaba o ovo e menino queria comer ovo. Meu filho é o indês. Aí é o indês, não pode comer não. Sua mãe era assim, pastor já. Como é que come o indês, senão os outros não vão vir? Irmãos, tem muito crente comendo indês, comendo a semente. A semente que estava guardada para plantar, ele come. Como que você vai plantar? Como você vai plantar? Então, irmãos, a segunda coisa que eu quero lembrar para você aqui, o que é mais importante, é plantar ou colher? Plantar, irmãos. E não adianta você dizer que 2019 será o ano da colheita. Se você não plantou em 2018, não tem como. Agora comece a declarar que 2020 será ano da colheita, porque você vai começar a plantar. Aleluia. Comece a declarar e comece a plantar. Eu acho que Gabriel deve ter dizer para Deus, e aí Deus, eles estão dizendo que 2019
semana de colheita. Senhor, eles não plantaram nada. Por isso que você vai saber que o que mais importa é a sua plantação. Porque a colheita, irmão, será inevitável. As sementes que se planta para Deus, irmãos, não depende de chuva, nem de terra, nem de adubo, porque em Deus, Ele é terra fértil. O que você faz em Deus? Eu lembro de uma palavra muito notória, guardada dentro de mim pela pastora Tânia, nos primeiros anos que ela estava em Moçambique. Ela disse um dia para mim: pastor, que coisa interessante. Eu plantei coisas no Brasil que eu estou colhendo aqui em Moçambique. Quer dizer, estou colhendo num lugar improvável. Mas em Deus, irmãos, você plantou, vai colher. Quando todo mundo que é pobre igual eu sabe o que é um carro que nós vamos pagar nas prestações, né? E dos carros que nós fomos pagando, eu acho que 2 deles nós demos para missionários ou missões. E quando os meninos eram pequenos, a vez de dizer assim: e mãe, e o carro novo vai chegar quando? E o que é? A senhora não deu o carro da senhora? Não, filho, nós demos em obediência ao Senhor, mas nós não demos, não temos um acordo que vai dar um e vai receber outro, não. É claro, os anos se passaram, irmãos, mas na maioria das vezes, a semente que você semeia, ou quase inevitável, a não ser que você determine isso com Deus, se você plantou em algo, vai colher naquela área. E o ano passado, todos os nossos missionários da Europa já tinham um carro, as missões. E uma pessoa resolveu dar um carro, e a única pessoa que não tinha carro da equipe era a minha filha, dos missionários. E ela recebeu aquele carro de presente. Você pode dizer amém? O carro era diesel, e na Europa hoje, a maioria das cidades da Europa não entra carro a diesel. Para entrar tem que pagar uma multa alta, enfim. Foi obrigado a vender o carro, porque não tinha condição. Mas menos de 15 dias depois, o meu futuro genro, junto com minha filha, receberam um outro carro de presente, que é o que eles usam hoje. Você pode dizer amém? Isso não é interesse, nem troca. É uma lei da semeadura. Plantou, você vai colher. Amém? Por isso, irmãos, dê ênfase que a colheita deve ser seu objetivo. E a colheita, irmão, ela vai para todos os lados. Talvez o seu dom já seja a sua plantação, como você faz. Mas, irmãos, tem coisa que não é o nosso dom. Tem gente que é generoso por naturalidade. Mas, irmãos, diga: Senhor, eu quero semear o que eu tenho. Talvez seja a sua influência, seu conhecimento. Talvez seja o seu dinheiro, suas orações, seu dom. Mas decida. E decida em nome de Jesus que você vai querer ser semente, plantar mais do que colher. Perceba isso, onde é que eu posso abençoar mais do que ser abençoado. Eu lembro que uma vez no Mateus, e a moça me atendeu meio mal, ruim, ou mal-humorada. Eu fiquei assim, comecei a ficar irritado, mas calado. E o Espírito Santo disse assim para mim: pergunta para ela se vai tudo bem. Eu digo: senhora, vai tudo bem com a senhora? Ela começou a chorar. E disse: vai não, senhor. Eu estou aqui trabalhando e preciso trabalhar. Mas minha filha de 6 meses está no hospital internada. E eu queria estar lá. E não posso. Eu digo: agora é por isso que eu estou vendo essa mulher de cara fechada, mal-humorada. Como é que fica bem-humorada, irmão? Estando uma criança de 6 meses dentro do hospital. Às vezes, irmãos, você quer colher, é hora de plantar. Lança a semente. Em terceiro lugar, irmãos,
O ambiente que determina o tipo de semente, o ambiente determina o tipo de semente que eu vou plantar. A terra, da parábola do semeador, tem 4 tipos de terras. Tem uma terra de espinho, tem uma terra de pedra, tem uma terra dura e tem uma terra fértil. Irmãos, se tirar os espinhos, a terra fica boa, se tirar as pedras também, e a terra dura, Ceará, fica boa. O problema no geral não é com a terra. Quando você for em Israel, amém? Ô luta para esse povo ter fé. Olha, quando você for em Israel, você vai ver o que eu já vi. Você chega em Israel e você vê um monte de pedra, grande, 200 metros de pedra. Eles tiraram pedra daqui, botaram aqui, tiraram aqui, botaram aqui, tiraram aqui. E do outro lado, tiraram, botaram aqui, tiraram, botaram aqui. Fizeram um montão de pedra. E tem aquelas bananeiras enormes, com aqueles cachos cobertos com, acho que é para morcego não comer, enormes. Entre uma fileira de bananeiras, uma fileira de pedras. Preparar a terra. Vejam onde você está plantando. Às vezes eu disse aqui na igreja, você é um semeador em programa de televisão, você é semeador em outros lugares e não é aqui. Não, meu amigo. Você dizima, oferta onde você está. É essa igreja que você tem compromisso. Eu não estou dizendo para você que sua semente não vai frutificar. Mas algumas sementes, irmãos, ela não vai frutificar, não. Algumas vezes você está fazendo com a generosidade sem perguntar para Deus. O pastor Exílio tem um princípio. Se alguém vai pedir dinheiro emprestado para ele, ele ora, pede para voltar no outro dia. Primeiro, ele crê que quem empresta pode perder o dinheiro e o amigo, que é comum mesmo. A pessoa fica envergonhada de não poder pagar. Aqui já teve ovelhas que, e olha que eu não tenho dinheiro, né? Que desapareceram. E o que foi, irmã? Irmã, diga para ele que está perdoado. Aí ele ora, porque às vezes Deus diz, não é para emprestar, dê tanto. Às vezes, irmão, você está semeando, olha aqui para mim, em gente que Deus está tratando. Gente que está colhendo o que ele plantou no passado. E agora você vai plantar na vida dele? Sua semente não vai frutificar, não. A semente que vai multiplicar é uma semente que Deus mandou você semear. Escolha cada semente. Porque essa terra, irmãos, vai determinar se frutifica ou não. Algumas pessoas são terra com espinho, outras são terra com pedra, outra é terra dura. Comida e remédio, irmãos, se dá para qualquer pessoa. Ok? Comida, remédio, se dá para qualquer pessoa. Mas cuidado, algumas outras coisas que você pode estar dando, você está perdendo essa semente. Quando a gente alinha a semente com a terra, vem o fruto. Irmãos, talvez você só vai ver o sucesso de uma pessoa, mas Deus vê o processo. Diga comigo, Deus vê o processo. O processo de Deus, irmãos, é resultado sempre de muitas coisas que ninguém vê. Você já ouviu isso, eu repeti aqui várias vezes. O que ninguém vê na sua vida e na minha, sempre é o resultado de coisas que ninguém vê. Ninguém vê você plantando sementes. Ninguém vê. Mas você vai ver as árvores que vão crescer. Então, não crie expectativas na colheita, mas na plantação. Nem crie expectativas em comparando alguém que tem o que... Não, busque a Deus. Se preocupe com você mesmo. Diga, Senhor, eu sou uma mulher semeadora, eu estou plantando. Então, em nome de Jesus, não olhe, irmãos, para essa onda de internet. Quem já viu alguém postando que ele estava muito doente na internet? Mas adoece, né? É raro, mas adoece. Quem já viu alguém postando briga?
Eu briguei hoje com minha mulher e postou. Um doido, né? Mas é pouco. A gente só posta o quê? Roupa nova, festa, um monte de porcaria que não presta para nada, mas a gente quer aparecer, né? Arrumou o cabelo, todo mundo precisa ver que foi o Smith que fez, sei lá. Irmãos, no reino de Deus, a semeadura talvez é resultado de coisa que ninguém vê. Em nome de Jesus, nessa onda de aparência, não se preocupe com isso não. Se você estiver plantando, você vai colher. E talvez alguém vai dizer, menino, quem te viu, quem te vê. Não, é que tu nem viu, só está vendo. Porque ninguém vê santidade, ninguém vê semeadura, ninguém vê renúncia. Eu tenho uma ovelha que decidiu, Senhor, eu vou fazer um acordo, me confirma disso. Eu vou semear meu plano de saúde em 2 missionárias na África. Se o senhor estiver de acordo, se o senhor puder me garantir saúde para eu nunca precisar de médico, eu te faço esse acordo. E até hoje, no decorrer desses anos, nunca adoeceu nem vai adoecer. Deus falou para ele. Você nunca me viu falando isso, mas ele decidiu semear. Senhor, estou semeando aqui na vida de fulano. Para algo, você já me viu contando de uma pastora que entregou o dinheiro do mês, equivalente ao que ela ganhava no mês. Pastor, eu estou entregando essa oferta. E ore, porque eu vou vencer, eu quero vencer a miséria na minha vida. Você quer vencer a miséria e não entrega nada? Não age por fé? E no primeiro culto, Deus me disse uma coisa que alguém estava dizendo assim, Deus não precisa de dinheiro. E antes que você pense isso, deixa eu dizer para você, é verdade, Deus não precisa de dinheiro. É você que precisa de fidelidade, sou eu que preciso de fidelidade. Amém? Deus não precisa de nada para nos abençoar, irmãos. A Bíblia diz que se eu for infiel, Ele permanece fiel. Ele é bondoso, mas eu é que preciso dEle. Por isso, no nome de Jesus, se você está sendo um plantador, você vai ser um colhedor no nome de Jesus. Amém? Toda árvore grande hoje, irmãos, ela foi uma semente. Imagine você chegando no céu e numa loja de comprar as coisas. Imagine se você chega lá, eu venho aqui nessa loja para comprar. Eu quero comprar aqui uma casa, eu quero um carro, eu quero um filho obediente, eu quero saúde da minha vida, eu não sei. Mas é possível que você chegue nessa loja do céu e só encontre caixinhas pequenas. Por que caixinhas pequenas? Porque o céu, irmãos, é lugar de sementes. Aleluia? O céu nos entrega sementes. E Deus é o agricultor. Ele vai fazer, como Ele fez com a árvore, que é Jesus. E nós somos os galhos. Ele fez essa árvore crescer e vai fazer com que a gente frutifique. Por isso, o céu não tem nada pronto, irmãos, mas tem semente. A semente está em você e não com os outros. Em nome de Jesus. Pessoas, irmãos, que por causa de palavra de outras pessoas, por causa de experiências ruins, por causa de um trauma, de uma tragédia e de alguma outra limitação, você começou a achar que não era mais tempo de plantar. Você precisa plantar, porque Deus deseja que você colha. Amém? Deus deseja que você colha. O projeto de Deus em você ser um plantador é que Ele deseja que você seja um colhedor, aquele que vai colher. Por isso, esses 3 princípios: a semente que Deus pediu já está dentro de você. Segundo lugar, você pode ser frutífero, está cheio de sementes. Essa semente pode ser algo muito simples, pode ser um sorriso, pode ser uma gentileza, pode ser educação, pode ser uma carona, pode ser uma comida,
pode ser um abraço, pode ser uma palavra de ânimo na vida dela. Você tem sementes. Ninguém absolutamente dos que estão aqui lhe falta semente. Lhe falta ação. Mas você é um semeador. Em terceiro lugar, em nome de Jesus, lembre que o mais importante é a semeadura, a plantação. Talvez você queira receber, mas é agora a hora de dar. Homens que viveram sem carinho de pai, e agora estão grandes, 30 anos, e às vezes eu sacudo eles e acordo, ei, agora é hora de dar, já passou a hora de receber. Agora comece a dar. Você tem amor para dar, vá dar para o seu pai o que ele não deu para você. Por isso, você está num ambiente extraordinário. E deixa eu dizer algo para você ainda, concluindo. Essa semana passada, eu disse para um homem aqui da igreja, para um rapaz, de muitas bênçãos que ele recebeu. Ele disse, meu filho, a roça velha que você plantou e colheu, está acabando. Comece a plantar de novo. E eu sei que parte de vós que estão aqui, estão colhendo plantações do passado e pararam de plantar, o inimigo quer impedir você de plantar. Porque ele sabe que a colheita é inevitável. Plantou, você vai colher. Não deixe uma pessoa que você ajudou, pastor, quem tem dó do cachorro fica com o rabo na mão. Eu digo, onde é que está isso na Bíblia? Na Bíblia do cão. Na Bíblia do diabo. Na minha Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Foi Jesus que falou. Lá em Atos 20, 37. A melhor coisa é dar do que receber. Eu estou abençoando por causa de Deus. É Ele que me abençoa. Quem abençoa, quem semeia numa pessoa esperando receber dela, é possível que você se decepcione. Mas se você obedeceu a Deus, tem vezes que Deus manda a gente abençoar, irmãos, e Ele não quer que a gente saiba nem quem a pessoa é. Lembro que eu tinha uma pessoa tão orgulhosa. Ele não vai saber não, vai não. Não é daqui, em outro lugar. O investigador está aqui, que é tu, mas tu não vai descobrir nunca. Olha, irmãos, e nós decidimos, eu decidi, mas outra pessoa ajudá-lo. E eu botei por baixo da porta dele. Mas eu não estava abençoando ele. Eu estava obedecendo a meu Deus. Jesus disse que eu vou dar com a mão para que a outra não veja. No nome de Jesus, eu quero fazer 2 orações hoje. A primeira oração, eu quero fazer por você. E quero que você peça a Deus 2 áreas da sua vida que Deus já lhe pediu para semear e que você não semeou. Foi honra, como eu lembrei muito essa semana. Foi dinheiro, foi oração em algo, foi gentileza onde você trabalha, paciência com alguém. Eu não sei, mas você está cheio de sementes. E eu quero que você lembre agora, no mínimo de 2 sementes. Eu anotei 3 que eu vou semear, porque eu quero colher. Porque meu Deus me pede para semear o que Ele já me deu, já está comigo. Eu anotei minhas 3 sementes, 3 áreas em que eu vou semear. Se você for lembrando de pelo menos 2 áreas em que você precisa semear, que Deus já lhe falou, ou lhe falou nesse culto ou falou antes, eu quero que você vá ficando em pé, em nome de Jesus.